Eu sempre fui um cara muito curioso. Tem gente que diz que eu sou chato e intrometido, mas o que eu sou é maluco pelo conhecimento e pela investigação. Meu nome é Euclides, mas as pessoas me conhecem como... A cara da câmera! Eu gosto muito de matemática, mas eu tenho que confessar uma coisa, sabe? Eu só sei fazer conta de dividir usando calculadora. Tá aí, agora que eu confessei, me sinto até melhor. Mesmo porque quem disse que matemática é sinônimo de fazer contas? Matemática é muito mais do que isso. Eu vou pegar um exemplo simples que aconteceu comigo. Olha só. Eu estava, como sempre, por aí, passeando com a minha câmera, procurando um tema que pudesse me interessar. E foi aí que eu vi uma coisa muito interessante. Massa. Mistura. Essa massa me fez pensar num outro tipo de massa. Por alguma razão, essa massa me fez pensar num prédio. Mas não num prédio de verdade, na maquete de um prédio. A maquete me fez pensar numa obra de arte do século XIX. O que finalmente me fez pensar que o cinema às vezes é chamado de a sétima arte. Eu sei. Eu sei que você deve estar pensando que eu estou ficando meio maluco, né? Afinal, o que tem a ver uma massa de pedreiro com a massa de acarajé da Bahia? O que massa de acarajé da Bahia tem a ver com uma obra de arte? E o que uma pintura tem a ver com uma maquete? E o pior, o que uma aranha gigante de filme de terror tem a ver com essa história toda? Tudo isso é uma ideia, um conceito da matemática. Agora fica ligado que a gente vai falar sobre tudo isso com mais calma. Uma coisa por vez. Como um saco vazio não para em pé, vamos começar pela comida. Yaya, me dá um acarajé pra mim, por favor. Agora me diz uma coisa. Qual é o segredo do autêntico acarajé baiano? O verdadeiro acarajé baiano tem que ter o feijão fradinho, tem que ter o azeite de dendê puro, sem mistura. E a proporção dos ingredientes tem que ser certinha. Não. Peraí, repete isso de novo. A proporção dos ingredientes tem que ser certinha, porque senão desanda a massa, meu velho. A proporção. Euclides, esse é um quadro do século XIX. Mas, Sérgio, por que eles são considerados belos? Bem, nesses quadros a gente tem a representação do padrão clássico. Os pintores do passado, eles buscavam a beleza idealizada. E esse belo, para eles, tinha a ver com harmonia e equilíbrio. Para se atingir o padrão do belo ideal, as formas e as cores dos quadros eram combinadas numa determinada proporção. Como é que é? Fala isso de novo. Falei que as formas e as cores dos quadros eram combinadas numa determinada proporção. Proporção. A história da arte seria diferente se não fosse a ideia de proporção. Você já deve ter visto alguma reprodução desse quadro. É a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Nesse quadro a gente encontra um negócio chamado proporção áurea. Olha só. Que belo. Quero ver de novo. Repare, todos esses retângulos têm a mesma característica. Dividindo o comprimento pela largura, o valor dá sempre mais ou menos 1,62. E um retângulo que tem essa proporção é chamado de retângulo áureo. A palavra áureo vem de ouro.
Tu tem uma proporção áurea, é uma proporção que vale ouro. Quer ver por quê? A proporção que a gente encontra em certas obras de arte é o resultado de um raciocínio, de um pensamento matemático. O retângulo áureo foi criado pelos antigos gregos há mais de 2000 anos. Aliás, o matemático que escreveu o texto mais importante sobre proporção era meu xará, o Euclides. Ele viveu 300 anos antes de Cristo. Uns 1800 anos depois, os artistas do Renascimento trabalharam com esse conceito de proporção para fazer arte. O Leonardo da Vinci, por exemplo, pintou a famosa Mona Lisa. Não. Isso aqui não era para mostrar, não. Isso aqui foi uma experiência que eu fiz, sabe? Ela tem a ver com arte moderna. Sabe o que acontece com a proporção na arte moderna? Agora me diz uma coisa, Sérgio. O que aconteceu com a proporção nesse quadro? Bem, na arte moderna, do começo do século XX, o desrespeito pela proporção era intencional. O que interessava agora era justamente colocar as coisas no quadro fora daquela proporção que os artistas do passado consideravam certa. A proporção certa. Isso, proporção certa. Bonito, né? João, me responde uma coisa. Qual é a proporção certa dessa massa que está sendo feita? Essa massa aqui é o seguinte, a gente roda 2 carrinhos de areia, 2 de brita e um saco de cimento. E se a proporção estiver errada, o que pode acontecer? Bom, se a proporção estiver errada, o concreto não atinge a resistência que ele foi projetado para atingir e o prédio pode cair. O que significa que proporção, apesar de ser uma ideia inventada pelo homem, é um conceito que diz respeito às coisas da realidade, da vida. Como todos os conceitos que a gente aprende na escola, o conceito de proporção é uma espécie de ferramenta nas nossas mãos. Sabendo usar, a gente pode até planejar o futuro. Isso aí é a proporção a serviço do futuro. É uma maquete. Um jeito dos arquitetos fazerem a gente visualizar como uma obra vai ficar depois de pronta. Oi, Pedro, vamos lá. Vamos gravar, olha só. Vamos. Putz, aqui. É. Isso. Agora explica aí, qual é o seu trabalho e como é que a proporção faz parte dele? Sou professor de arquitetura e trabalho com maquetes. Além das suas funções de expressão e representação, a maquete funciona como um modelo do projeto arquitetônico numa escala reduzida. Só um pouquinho, Euclides. Me empresta sua maquete aqui. Olha só, as medidas da maquete correspondem às medidas reais do edifício, porém numa escala reduzida. É nesta relação maquete-edifício real que entra a proporção, porém na escala indicada pela maquete. Tá legal? Se não fossem as maquetes, não daria para fazer filmes como esse. A proporção matemática ajuda os caras que fazem os efeitos especiais dos filmes a construir cidades, tudo num tamanho reduzido. É assim que eles criam a ilusão de realidade sem ter que usar as coisas de verdade. Já pensou o trabalho que daria para filmar um macaquinho do tamanho do King Kong? Ou uma aranha do tamanho de uma casa? Peraí. Por que aranha gigante só existe em filme? Ou será que tem um bicho assim em algum lugar? Só conheço uma pessoa que pode me ajudar a resolver isso. Ah, o cara da câmera. Beleza. Será que algum dia um cientista maluco vai poder fazer assim uma aranha do tamanho de uma casa? Eu acho que não seria possível, Cris. Você quer saber por quê? Quero, mas você deixa eu gravar? Uhum. Então vai. Vamos lá? Ok? Uma aranha do tamanho de uma casa ia ser tão absurdamente pesada por causa do peso do seu esqueleto externo que ela não ia conseguir sequer se locomover. Certo.
O homem possui esqueleto interno. Aranhas, insetos e escorpiões, por exemplo, possuem esqueleto externo, que é proporcionalmente muito mais pesado. Por isso, uma aranha não poderia ser muito maior do que ela é. Peraí, você está querendo dizer que na natureza tudo é proporcional? Eu não acho, quer ver? Um beija-flor, por exemplo, ele é um passarinho pequenininho e tem um bico enorme. Parece desproporcional, mas na realidade tem um motivo para isso. O tamanho do bico do beija-flor é proporcional ao comprimento do tubo da flor. Assim, ao se alimentar do néctar, as penas da cabeça se sujam de pólen. Ao visitar outras flores, o beija-flor espalha esse pólen, ou seja, faz a polinização. Se o bico fosse menor, ele não conseguiria se alimentar e, ao mesmo tempo, polinizar as flores das quais se alimenta. Se o corpo fosse maior, ele gastaria muito mais energia para manter esse corpo, deveria comer mais, voar mais para procurar alimento e assim gastaria mais energia. Se a gente quiser, dá para achar proporção e desproporção em todo lugar, no mundo inteiro. Tanto na natureza, como nas coisas que o homem fabrica, inventa, produz. Um farmacêutico que prepara um remédio tem que usar as quantidades certinhas que a receita do médico manda usar. Dependendo do caso, se o farmacêutico erra a proporção dos ingredientes, o remédio pode virar veneno. Quer ver outra coisa? A gente queima tanta gasolina e óleo diesel para produzir energia que a proporção entre os gases da atmosfera foi alterada. Por causa disso, o planeta está ficando mais quente. É o tal do efeito estufa, um desastre ecológico causado pela quebra da proporção. Mexer com as proporções das coisas da natureza pode ser bastante perigoso, mas saber mexer com as proporções no dia a dia ajuda a gente a resolver uma porção de problemas. Proporção é uma ferramenta que mostra que a matemática está na vida, tá ligado? Não? Então você se liga aí que eu vou desligar aqui. Corta.